Olá, sejam todos bem-vindos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O tema da mensagem: a sabedoria divina. Daniel era o principal dos 3 administradores que ajudavam o rei Dário no governo do império. Por causa do espírito excelente em Daniel, que incluía uma inteligência extraordinária, o rei planejou dar-lhe um cargo acima de todos os outros ministradores e príncipes. Foi pela bondade de Deus que Daniel, aos 80 anos de idade, ainda tinha a mente vigorosa e aptidões claras. Verso 7. Todos os príncipes tomaram conselho com inveja de Daniel por causa de sua promoção, tramaram uma conspiração com base na fidelidade à lei de seu Deus. Combinaram convencer o rei Dário a baixar um decreto ao qual eles sabiam que Daniel não ia obedecer. Verso 10. O decreto do rei não intimidou Daniel, nem fê-lo mudar seus hábitos de oração. Suas janelas continuavam abertas em direção a Jerusalém, onde existia o templo. Embora soubesse do perigo, Daniel não permitiu que nada o impedisse de fazer suas orações diante de Deus. De igual modo, o cristão não deve permitir que nada o faça negligenciar suas orações e devoção diárias a Deus. Verso 23. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei procurou encorajar Daniel a crer no seu Deus, mas sua atitude na manhã seguinte não demonstrava confiança de que Daniel estava vivo. Mas o anjo do Senhor fechou a boca do leão. Capítulo 9, verso 2. 70 anos. Jeremias profetizara que a restauração de Israel começaria dentro de 70 anos. Os 70 anos já estavam quase no fim. Verso 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e rogos e jejuns e pano de saco e cinza, confessando o pecado. Segundo a Bíblia, batalha espiritual. Se você voltar aos registros da Escritura, verá que os homens que viveram mais próximos de Deus e tiveram mais poder com Ele foram
os que confessaram seus pecados e fracassos. Daniel confessou os seus pecados e o do seu povo. Contudo, não há nenhum registro contra Daniel. Ele era, na época, um dos melhores homens da face da terra, mas sua confissão de pecado foi uma das mais profundas e humildes já registradas. Em sua confissão, havia 7 circunstâncias que Daniel usou para confessar seus pecados e os do povo. Primeiro, pecamos. Segundo, cometemos iniquidades. Terceiro, fizemos o mal. Quarto, nós nos rebelamos contra o Senhor. 5. Nós nos afastamos dos preceitos do Senhor. 6. Nós nos afastamos do juízo do Senhor. 7. Não demos ouvidos aos profetas do Senhor. Estes 7 agravos que Daniel considerava em sua confissão merecem nossa consideração mais séria. Verso 24. 70 semanas. Esta profecia de Daniel a respeito de Israel e da cidade santa é fundamental para os últimos tempos. Semanas significa uma unidade numérica de 7 anos. Versículo 26. Será tirado o Messias. Depois de 7 semanas e mais as 62 semanas, um total de 69 semanas, vezes 7, dá 483 anos. O Messias seria tirado ou crucificado. Verso 27. Ele firmará um concerto por uma semana, ou seja, a última semana de 7 anos. O estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir e Israel marca o início da 70ª semana, ou 70, os últimos 7 anos da presente era. 1. O príncipe que fará o concerto com Israel é o anticristo, mas ainda permanece camuflado. No início, na metade dos 7 anos, ou seja, na segunda parte de 3 anos e meio, o príncipe romperá o concerto com Israel, declarar-se-á Deus, apoderar-se do templo e proibirá a adoração ao Senhor e assolará a Palestina. Capítulo 12, verso 1. Um tempo de angústia. Daniel profetiza um tempo de angústia para Israel. Todavia, o propósito de Deus é livrar os que pertencem ao seu povo. Verso 2. Muitos ressuscitarão. Estes versículos contêm a referência mais clara do Antigo Testamento, a ressurreição dos justos e dos ímpios. Verso 3. Os entendidos resplandecerão. Os sábios são os fiéis de Deus, demonstram sua sabedoria, não só na maneira de viver, mas também pela influência da sua vida e testemunho.
pois levam muitos a uma vida de retidão. Verso 10. Os sábios entenderão. Foi dito aqui a Daniel que a plena compreensão da sua profecia só ocorreria no tempo do fim. Nesse tempo, muitos serão purificados mediante provações. Estes serão os sábios que entenderão. Não haverá ímpio ou rebeldes entre eles. Também haverá uma abominação desoladora, seguida de um período de 1290 dias. Isso corresponde aos últimos 3 anos e meio. Há também uma bem-aventurança para aqueles que perseverarem até o fim de 1335 dias. Versículo 12. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de compaixão, Deus de amor, com grande e tremendo és tu, meu Pai. Aí está mais uma exposição da tua palavra, uma palavra pura, poderosa, gloriosa, meu Pai. O Senhor mostrando a Daniel o tempo do fim, ó Pai. E nós já estamos presenciando o começo, meu Pai. Quantas revelações foi dada ao teu servo Daniel e mandou que selasse, meu Pai, porque naquele tempo não iria ter o entendimento, mas esse entendimento seria agora para o final dos tempos, ó Pai. E aí está, meu Deus, das 70 semanas que tu deste a Daniel, Senhor, as 69 semanas já se passaram, e só tem uma semana de 7 anos, meu Pai, aonde, meu Deus, o anticristo vai se manifestar e fazer um concerto com Israel no início, mas ele vai estar ainda camuflado, ó Pai. E depois de 3 anos e meio, todos conhecerão que ele é o anticristo, porque ele vai marchar para sentar na cadeira, meu Pai, onde Jesus vai julgar no milênio, ó Pai, a terra. E aí todos saberão que ele é o anticristo, ó Pai, e vai perseguir o povo de Israel e os crentes que ficarem na terra, Senhor, por 3 anos e meio. Que tu venha ter compaixão do teu povo, que o Senhor possa preparar e despertar a tua igreja, para que no primeiro arrebatamento, no arrebatamento, a igreja esteja preparada, Pai, porque aqueles que não forem arrebatados ficarão aqui, meu Pai, e provarão da ira, meu Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, desperta a tua igreja, liberta o teu povo, faz um grande mover, um grande avivamento, meu Pai, desperta essa igreja, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os governantes, em o nome de Jesus, amém.